A paz do Senhor, amados, que a bendita graça e excelsa misericórdia do Senhor, que excede todo entendimento, venham sobre as vossas vidas nesse dia, abençoando e abundando as vossas vidas e o vosso entendimento para o aprendizado da Santa Palavra. Nós estamos aqui hoje com o comentário da nossa lição de número 11. Estamos chegando quase ao final do trimestre, quase ao final do ano. E estamos com uma lição muito maravilhosa. A teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Nosso texto áureo ele diz: ao aflito livra da sua aflição, e na opressão revela os seus ouvidos. Jó 36:15. O sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. O objetivo geral da lição é mostrar que o sofrimento pode ser usado por Deus como fim pedagógico. Muito bom esse conceito. Muito bom mesmo, né? E os objetivos específicos que ele traz: explicitar que Deus, como soberano, pode se revelar e falar por meio do sofrimento. Muito bom também. Destacar a soberania de Deus. Destacar que a soberania de Deus não se sobrepõe ao seu amor, e afirmar que Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar as adversidades para nos educar. Nosso texto base está registrado no livro de Jó, capítulo 32, versículos de 1 a 4, 33 de 1 a 4, 34 de 1 a 6 e 36 de 1 a 5. 32:1. E aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. 33:1. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. 34:1. Respondeu mais Eliú e disse: ouvi, ó sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. 36:1. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Esse imbróglio temático de Jó. E eu gostaria de estar abrindo aqui, hoje, falando o que a lição vem falar de Jó, o livro de Jó, essa lição que nós temos aprendido de Jó, ela fala muito sobre educação. E quando vai falar sobre educação é muito interessante. Então, o objetivo geral é falar que mostrar que o sofrimento de Deus pode ser usado, mostrar que o sofrimento pode ser usado por Deus como fim pedagógico. Às vezes nós achamos que a pedagogia ela só é do âmbito escolar. Não. A pedagogia é para todos. Nós estamos em constante aprendizado na vida. A vida é um aprendizado. Por quê? O aprendizado da vida vai nos trazer experiência. Os aprendizados da vida nos traz estabilidade. Os aprendizados da vida nos traz estrutura. Os aprendizados da vida nos traz conhecimento. Os aprendizados da vida nos trazem constrangimento. Os aprendizados da vida nos trazem constrangimento. Os aprendizados da vida nos fazem quebrar a cabeça. Os aprendizados da vida nos fazem sofrer. Eclesiastes vai dizer que se um homem viver 1000 anos e em todos eles se alegrar, há de lembrar dos dias de trevas e de angústias, porque eles serão muitos. Então a vida é um aprendizado. O próprio Eclesiastes vai dizer que existe um tempo para todo propósito sobre o sol, e sobre a terra e debaixo do sol. Então estar vivo, estar de pé, é estar aprendendo. Estar vivo é estar lutando. Estar vivo é estar buscando a perfeição a cada dia e estar mais perto de Deus. E a pedagogia, muitas pessoas ainda não conhecem. Vem daquela ideia, vem da ideologia grega. E essa ideologia grega, ela trouxe uma palavra que vai dar o sentido de pedagogia, pedagogo.
Só que antes de nós entrarmos nisso aí, nós vamos entrar um pouquinho na questão de Israel. Então vamos lá. Pedagogia vem do grego paidagogos, que nada mais é do que aqueles homens, os nobres da classe grega, guerreiros, aquelas pessoas mais abastadas, pegavam um escravo e colocavam a cabo do seu filho para educar, ensinar a falar, educar essa criança, trazer os primeiros caminhos. E na cultura grega, esse homem que apadrinhava essa criança era chamado de paidagogos. A cultura católica aqui no Brasil não tem um conhecimento a nível de mundo, mas a nível de Brasil tem essa ideia de padrinho de crisma, padrinho de batismo. Por que razão? Na falta do pai, esse padrinho, que seria uma espécie de pedagogo, mesmo enquanto em vida desses pais, esse padrinho tem também a influência, o direito de associar, de intervir na educação dessa criança. Então foi criada essa questão de padrinhos para poder auxiliar, subsidiar na questão de orientação educativa de crianças. E na cultura grega, esse pedagogo ele tinha a cabo dessas crianças para doutrinar essas crianças, ensinar. E isso vem já dentro da cultura judaica, da cultura hebreia. Se você for ver, tinha um empregado que ensinava essa criança até uma certa idade. Depois a mãe tomava conta dessa criança, né, menino ou menina, e até os 12 anos. Quando chegava com 12 anos, esse menino, por educação materna e paterna, ele tinha que ser apresentado na sinagoga. Com 12 anos já era apresentado, com a sua maioridade, já tinha que saber a lei de cor. Todo filho varão, todo filho homem, com 12 anos já tinha que saber a lei de cor, para poder ser associado à sua idade maior, né, a sua maioridade. Então a ideia de paidagogos é isso. E daí veio essa palavrinha do grego, veio trazida para a nossa linguagem como pedagogia, que o professor vai ensinar, vai doutrinar a criança dentro de sala de aula. Mas se você observar essa pedagogia, ela é trabalhada de pai, ela é trabalhada em todos os ambientes da sociedade. E é uma coisa que eu costumo bater, eu sou muito latente, eu acredito e falo muito que a educação de base, a educação que subsidia a vida do seu filho, é a educação que vem de casa. Porque Salomão, em suas sábias palavras, diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e até quando ele envelhecer, não irá se desviar dele. Pois bem entendido que é paidagogos, nós vamos entender o primeiro tópico que Deus usa, o sofrimento é uma forma de revelar Deus. Como pode ser isso possível? Veja bem, Israel é um exemplo claro disso lá na terra do Egito. Eles foram para a terra do Egito procurando socorro, procurando víveres, abundância. E José teve toda aquela prova, como todos nós conhecemos a história de José na terra do Egito. Só que o povo de Israel entrou numa terra abastada, uma terra de bonança, e se acomodou com a luxúria, com o luxo, a luxúria não, o luxo e a luxúria dos egípcios. Toda aquela ciência, todo aquele conhecimento egípcio fez com que Israel se estabilizasse. E às vezes os sofrimentos, o sucesso, uma vida econômica estabilizada nos leva para a zona de conforto. É o que nós vemos hoje acontecendo no Evangelho. E o povo de Israel, o povo judeu, estava acomodado dentro do Egito. E Deus permitiu que o quê? Que levantasse um faraó que não conhecia José e começou a oprimir o povo. Porque o povo já estava influenciado pelos deuses dos egípcios, estava influenciado pela cultura do Egito. Aí nós vamos ver que Deus começa a permitir que o povo venha sofrer, para que venha se lembrar do seu Criador. Porque quando você está na zona de conforto, o sucesso influencia, toma conta da sua vida, você acaba se esquecendo do Criador, porque estar numa churrascada é melhor do que estar na casa do Senhor. Estar festejando com os amigos é melhor do que estar na casa do Senhor. É melhor do que estar naquela liturgia rotineira, constante de todos os cultos. Muito embora tenhamos cultos só 2 vezes por semana, normalmente uma vez no meio da semana e uma vez aos finais de semana, e alguns outros cultos esporádicos aí, mas para muita gente essa questão dessa liturgia vira uma rotina. Então, se prostrar diante de outros deuses, de outros prazeres, de outros apreços, é bem melhor do que estar à casa de Deus. Então Deus permitiu que o povo fosse vilipendiado na terra do Egito, para que pudesse se lembrar do Senhor seu Deus e começasse a clamar. É uma forma de aprendizado.
É uma forma de Deus permitir que o sofrimento venha nos trazer um aprendizado. Talvez você esteja neste exato momento passando por uma dificuldade muito grande. E de repente é uma providência de Deus para que você venha de repente se despertar e buscar a presença do Senhor. Um outro grande exemplo desse aprendizado em época de sofrimento é aquele cego, que Jesus fez barro, limpou seus olhos, e o sacerdote que a gente curou, olha, é um homem chamado Jesus, mas você viu, conhecer? Ele falou, não conheço. Mas aquele pecador, se ele era pecador, eu não sei, eu sei que era cego. E os discípulos questionaram a Jesus, olha, quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus disse, ninguém, nem ele, nem os seus pais. Isso aconteceu para que fosse manifestada na vida dele a glória de Deus. Veja bem, o homem sofreu toda a sua vida. E já na sua fase adulta é que ele teve o privilégio de ver. A princípio viu os homens como os árvores, não estavam enxergando direito. Mas depois começou a enxergar normalmente e dava glória a Deus. Olha, se era pecador, se Jesus é um pecador, eu não sei. Eu posso ter certeza de uma coisa, eu era cego e agora posso ver. Não sei quanto tempo você pode estar sofrendo, mas eu quero dizer que esse sofrimento pode ser para manifestar a glória de Deus na sua vida. Outro grande exemplo notável disso aí é aquele paralítico de Betesda. O paralítico de Betesda é um exemplo notável disso aí. O homem já tinha um tempo, olha, e toda vez que alguém mexia, o anjo descia para agitar a água, ninguém conseguia colocar ele dentro das águas. Até que ele teve um encontro com Jesus. Toda uma vida numa cama, toda uma vida pedindo a misericórdia de Deus. E de repente, Jesus bate a porta. Jesus está batendo a porta da sua casa neste dia. O sofrimento como meio de revelar a justiça divina. Não sei se eu já comentei, mas a ideia de justiça de Deus, a justiça divina é Theos Dik, justiça de Deus, Teodiceia. E é uma coisa que muitos filósofos têm se debruçado buscando, procurando compreender a justiça de Deus. Né? Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 17, no tópico 2, sobre o sofrimento como meio de revelar a justiça de Deus, ele vai nos trazer uma ideia muito boa sobre tentação, sobre provação. Tiago, capítulo de número 1, versículo de 12 ao 17. Deixa eu achar aqui, para que nós possamos ler, para que vocês possam entender um pouquinho melhor. Tiago, capítulo 1, versículo de 12 a 17. Diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganei, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não se pode existir variação e sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias de suas criaturas. Deus não se deixa ser tentado. E se Ele permite que você seja tentado, é para que o nome dEle venha a ser glorificado. É para que o nome dEle venha a ser honrado. É para que você possa crescer. É para que a luz do Senhor venha brilhar em sua vida. Terceiro tópico, ele fala sobre o sofrimento como instrumento pedagógico de Deus. Vamos ressaltar novamente aqui. Em toda a sua história, o povo de Israel viveu sobre altos e baixos, caindo e levantando, para aprender que de Deus não se pode zombar. Deus não se agrada do sofrimento, mas Deus permite que os percalços, que as decepções, que as frustrações venham em nossas vidas, para que nós não nos esqueçamos do Senhor. Para encerrar
2 versículos de que Deus nos permite que os percalços, que as dificuldades venham sobre as nossas vidas, gostaria de lê-lo aqui com os senhores. Jeremias capítulo de número 15, versículo de número 3, e Jeremias capítulo 17 e versículo de número 6. Perdão, Jeremias capítulo de número 15, versículo de número 6. Diz assim: Tu me rejeitastes, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso levantarei minha mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. Mas não é Deus que vai destruir Israel, fala de destruição. Mas quando Deus está falando que vai destruir Israel, vai permitir que os percalços, que as dificuldades venham sobre o seu povo. E o povo foi levado para a Babilônia. Foi uma permissão de Deus para que o povo pudesse ter um aprendizado do Senhor. E Jeremias capítulo 17, versículo de número 13, diz assim: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os nomes dos que se apartam de ti serão escritos sobre o chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Longe de Jesus, ou perto de Jesus, com Jesus ou sem Ele. E em meio ao sofrimento, o que fazemos? A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam encarcerados, fechados, enclausurados, e começaram a louvar a Deus. É difícil, dói, é macetoso, mas abra os seus lábios e comece a louvar ao Senhor. Deus abençoe, ótima aula para você.